Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, a Igreja celebra como santo do dia São Luís Scrozop, também conhecido como Padre Luigi Scrozop. Italiano. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história deste santo. Luís Scrozop, nascido a 4 de agosto de 1804, em Udine, cidade de Friuli, no norte da Itália. Ele cresceu em uma família rica de fé e de caridade cristã. Aos 12 anos, começou a se preparar para o sacerdócio no seminário diocesano de Udine e foi ordenado sacerdote em 1827. Ao seu lado estavam os seus dois irmãos, Carlos e João Batista, também ambos sacerdotes. O ambiente pobre de Friuli, nos anos 1800, numa região devastada pela fome, pela guerra, por pestes, foram para Luís um convite para cuidar dos fracos. Juntamente com outros sacerdotes e um grupo de jovens professoras, eles se dedicam à acolhida das meninas abandonadas de Udine e arredores. Para elas, colocam à disposição os seus bens, as suas energias e suas afeições. Ele não poupou a si mesmo, e quando a necessidade foi maior, tornou-se um pedinte. Ele tem confiança na ajuda das pessoas e, sobretudo, confia no Senhor. A sua vida é uma demonstração palpável de grande confiança na divina providência. Assim escreve sobre as obras de caridade em que está envolvido. A providência de Deus, que prepara mentes e corações para ajudar, é a única fonte deste instituto. A amorosa providência, que nunca abandona aqueles que nela confiam. Não deixa passar as oportunidades para infundir esta confiança e serenidade nas meninas acolhidas, nas jovens e senhoras que se dedicam ao processo de crescimento das mesmas, dando-lhes uma sólida educação. Elas são chamadas de professoras porque são hábeis em costura e bordado, mas também são capazes de ensinar leitura, escrita e aritmética, como se costumava dizer. São mulheres de diferentes origens e idades, e em cada uma delas se colhia o amadurecimento e a decisão de colocar as suas vidas nas mãos do Senhor para santificá-lo e servi-lo na família das abandonadas. Na noite de 1º de fevereiro de 1837, estas 9 mulheres, como um sinal de uma decisão final, colocam o seu ouro, entre aspas, e escolhem viver na pobreza e na doação total de si mesmas. É desta simplicidade que nasce a Congregação das Irmãs da Providência, a família religiosa fundada pelo Padre Luís. Juntamente com as primeiras mestras, se uniram outras pessoas, como até mesmo alguns ricos, outros pobres, alguns instruídos, outros analfabetos, os nobres, os de origem humilde. Assim, na Casa da Providência há espaço para todos que se tornam irmãos. O fundador, o Padre Luís Scrozop, incentiva-os ao sacrifício e ao cuidado amoroso para com as meninas. Ele queria que elas fossem consideradas como a pupila dos seus olhos. Neste tempo, Padre Luís estava refletindo sobre a necessidade de uma consagração maior ao Senhor. Ele então fica fascinado pelo ideal de pobreza e de fraternidade universal de São Francisco de Assis. Mas os acontecimentos da vida e da história levaram-no nas pegadas de São Filipe Neri, o cantor da alegria e da liberdade, o santo da oração, da humildade
e da caridade. A vocação oratória de Luiz Scrozop, em 1846, começou. E ele, já à idade madura de 42 anos, tornou-se então um filho de São Felipe Neri. Ele aprende a mansidão e a doçura, que vai ajudá-lo na tarefa de fundador e pai da Congregação das Irmãs da Providência. Profundamente atento e respeitoso ao crescimento humano das irmãs e ao seu caminho de santidade, não poupa ajuda, nem conselhos, nem exortações. Ele examina de perto a sua vocação, testa a fé de modo que elas se tornem fortes. Não concorda com atitudes de vaidade e desejo de aparecer, quando capta estas atitudes de hipocrisia e superficialidade. Ele sabe usar a ternura na fragilidade, a compreensão, o apoio e o conforto. Através de suas atitudes, emergem os traços básicos de uma vida espiritual centrada em Jesus Cristo. Todas as suas obras iniciadas durante sua vida refletem essa opção preferencial pelos pobres, para os últimos, para os abandonados. 12 casas ele tinha profetizado abrir antes de morrer, e assim aconteceu. 12 trabalhos que as Irmãs da Providência se dedicam a jovens humildes, aos idosos abandonados, aos doentes, pobres e negligenciados. Uma das consequências da unificação da Itália, nos idos de 1800, foi que, infelizmente, isto ocorreu num clima anticlerical. Certamente, pessoas poderosas por trás aproveitaram-se da situação para perseguir os bons padres católicos. Assim, aconteceu um decreto, onde a Casa das Abandonadas foi suprimida, e também a congregação dos padres do oratório de Udine, tanto do padre Luiz Scrozop como de Dom João Bosco. Mas eles não podem lutar contra a Previdência. Ele, assim, pouco antes de morrer, recomendou às irmãs para não temer qualquer coisa, porque é Deus que fez nascer e crescer esta família religiosa, e será Ele que a fará progredir. Quando ele sente chegar o fim, ele quer cumprimentar a todos. Em seguida, falou as suas últimas palavras às irmãs. Depois da minha morte, a congregação terá muitos problemas, mas depois irá renascer para uma nova vida de caridade. A caridade é o espírito da vossa família religiosa. Salvar as almas e salvá-las com caridade. Na noite de quinta-feira, dia 3 de abril de 1884, o padre Luiz Scrozop tem o seu encontro final com Jesus. Todas as pessoas de Udine e até mesmo de países vizinhos vão vê-lo pela última vez e pedir a sua proteção no céu. Ele foi canonizado por São João Paulo II no dia 10 de junho de 2001. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre outros santos e beatos que a Igreja faz memória em 3 de abril. São Sisto I, Papa em Roma, ano 128. Santos Cresto e Papo, mártires em Constância, na atual Romênia, século IV. Santo Ulpiano, mártir em Tiro, na Fenícia, hoje Líbano, ano 306. São João, bispo de Nápoles, Itália, ano 432. São Nicetas, no mosteiro de Medikion, na Bitínia, atual Turquia, ano 824. São José o Inógrafo, presbítero e monge, em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, ano 886. São Ricardo, bispo em Chichester, na Inglaterra, ano 1235. São Gandolfo de Binasco Sati, presbítero da Ordem dos Menores em Polizzi, na Sicília, Itália, ano 1260.
Beato João Presbítero em Pena, no Piceno, Marcas, Itália, ano 1275. Os beatos Roberto Middleton, da Companhia de Jesus, e Thurston Hunt, presbíteros e mártires, em Lancaster, Inglaterra, ano 1601. Os beatos Ezequiel Huerta Gutierrez e Salvador Huerta Gutierrez, pais de família e mártires, em Guadalajara, região de Jalisco, no México, ano 1927. O beato João de Jesus e Maria, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade e mártir em Mancha Real, perto de Jaén, na Espanha, ano 1937. O beato Pedro Eduardo Dankowski, presbítero e mártir, perto de Cracóvia, na Polônia, no campo de concentração de Auschwitz, ano 1942. São Luís Scrozop e demais beatos e santos, deste dia 3 de abril, rogai por nós.